Bom, hoje à noite nós vamos conversar sobre o perdão. E o perdão é uma atitude que mexe muito com todos nós, né? Porque deveria não ser difícil, parece que poderia ser fácil, e eu gostaria de dizer que é fácil, mas para isso a gente precisa entender o significado do perdão. Aqui tem alguns mais ou menos tão jovens quanto eu e outros um pouco menos e um pouco mais. Mas acredito que pelo menos uma boa parte de nós já ouviu em algum tempo na sua vida que perdoar é uma fraqueza do ser humano. É um sinal de que aquela pessoa, além de muito boazinha, ela é um pouco boba, né? Porque pintam o sete com ela e ela está sempre perdoando. É interessante, né? Porque parece uma coisa negativa, né? O bom, aquele que entende o outro, que perdoa, era considerado o bobo, a quem todo mundo podia tripudiar, fazer o que bem entendesse, e ele estaria ali sempre perdoando. Agora até me lembrei nesse gesto que dizia assim, é uma vaquinha de presépio, só faz assim, né? Tudo bem, tudo bem. E é justamente nesse ponto que nós vamos iniciar a nossa conversação. Porque essa maneira de olhar o perdão vinha de encontro ao sentimento de superioridade que nós tínhamos perante os outros. Então, se o outro é errado, ele é que tem que vir me pedir perdão. E olhe lá, eu vou ver se eu vou perdoar, né? Porque tem coisa que não dá para desculpar. Eu acho que nós já devemos, em algum tempo de nossa vida, tomara que alguns só nas outras passadas, mas enfim, já tivemos um momento assim, né, de dizer, não, eu não vou perdoar, porque aquela pessoa foi completamente errada, quem tem que vir perdão, pedir, ainda vai ter que vir pedir perdão para mim, para eu poder aceitar. Ego. Sentimento de superioridade. Outra visão sobre o perdão, ela está diretamente ligada à reencarnação. E aí você já vai me dizer, tá, eu tenho que perdoar para poder reencarnar? Não. Normalmente nós somos todos espíritos ainda em evolução, em aprendizado, então nós vamos reencarnar, com certeza. Porém, a nossa reencarnação, ela virá de acordo com a nossa elevação moral, com o nosso aprendizado. E isso já juntando, alinhavando as coisas, junta com uma outra questão, onde muitos daqueles que não estudaram sobre a doutrina e que ouvem falar em reencarnação, costumam dizer assim, esse negócio que os espíritas dizem de vai e volta, isso para mim parece ser pipoca. Pula, 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 pula. Outra coisa, para eles parece que tudo é lei de talião, porque aí se eu matei nessa vida, na próxima eu vou vir e aquele que eu matei vai me matar.
Mas aí na outra vida, como ele me matou, eu acabo voltando e querendo matá-lo novamente. E aí, realmente, se a gente olhar por esse aspecto, parece a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Então, eu reencarno porque eu fiz uma coisa errada, aí o outro cobra aquilo que eu fiz de errado, eu me sinto injustiçado por ter sido cobrado e na próxima eu venho e cobro de novo. E por que a lei de Talião então caiu? Porque não é essa maneira de nós evoluirmos. E é óbvio que a reencarnação não obedece esse padrão. Muito pelo contrário. O que ela tenta nos mostrar? Que, conscientes da nossa pequenez, nós temos que aprender a realmente sermos grande. E como é ser grande? É ser pleno em amor. E quem ama, respeita. E quem respeita, ama o próximo como a si mesmo. E aí consegue perdoar até os seus inimigos, como nos dizia São Paulo. O perdão, ele modifica a nossa estrutura. E a maior dificuldade, às vezes, que nós encontramos para perdoar o outro é justamente essa sensação de que nós estamos fazendo um bem para o outro. Olha, eu sou uma pessoa muito elevada, até perdoei o fulano. Até perdoei o fulano. Como se eu estivesse fazendo um grande bem para o outro. Lê do engano. O bem maior, quando nós perdoamos, é para conosco. Porque toda vez que nós dividimos o sentimento de perdão, quer dizer, de ingratidão, digamos assim, do outro para conosco, seja da maneira que for, quando nós nos sentimos agredidos pelo outro, o que é que normalmente se passa dentro de nós? Em nossos pensamentos, em nosso sentimento em relação a esse outro. Alguém quer chutar? Que tal mágoa? Que tal rancor? Raiva? E aquele pensamentozinho, aquele desejozinho de uma vingançazinha? Não por mim, porque eu sou boa pessoa. Mas, ai, se alguém fizesse com ele igual que fez comigo. Porque tadinho de mim, né? Eu sou ótimo, perfeito. O outro é que merece. Por isso que eu tenho raiva dele. Por isso que me dói lá dentro quando eu penso no que ele me fez. Então, quem é que está sofrendo? Quem cometeu o erro ou quem aceitou o erro do outro? Sabe-se hoje, através até da medicina, da ciência, que muitas doenças, inclusive o câncer, advêm dos nossos sentimentos internos, né? Então, muitas pessoas, às vezes, em estado de angústia, de mágoa, né? Que a gente traduz como uma má água. E má água é aquela água parada, né? Que hoje em dia está muito falada, porque ela é uma
uma hospedeira dos mosquitos, né, que transmitem aí a dengue e tantas outras doenças. Então, a má água, ela não serve, ela não faz bem, ela gera o mal. E se nós a temos em nós, olha quanto nós estamos engolindo de veneno. Produzido por quem? Por nós mesmos. Lembram quando eu falei sobre amar, sobre o perdão, sobre a transformação, né, de uma encarnação para outra, quando a gente entende que deve amar ao próximo, se encher desse amor que perdoa? O perdão, ele é libertador. E não para o outro, para nós. Porque o outro, se ele errou, se ele cometeu as suas faltas, ele vai responder por elas. Seja aqui ainda nesse plano ou nos próximos. As próximas vindas ou até mesmo no plano espiritual, nós sabemos disso. Agora, se nós mantivermos esse sentimento, nós não nos libertamos. E quando nós dizemos no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores, olha o que nós estamos prometendo. Se eu não perdoo, eu não posso me sentir perdoado. Ai, eu peço tanto para Deus para me perdoar das minhas falhas. Ai, mas parece que Ele não me escuta. Eu estou sempre com uma coisa ruim dentro de mim. Porque você não se perdoou. Você não entendeu que o perdão é um banho que nós tomamos e que retira as nossas impurezas. Ou seja, a mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança. Mas foi tão pequenininho, eu só queria que a pessoa desse uma topadinha para ver como é bom. Isso nos corrói, porque daí a gente vai pedir perdão para Deus, mas no fundo a gente sabe que ainda falta tanto, só que a gente acha que está perdoando o outro. E não. Ótimo seria se nós tivéssemos a capacidade de chegar ao outro e dizer: olha, o que você fez comigo, eu não sinto nada, eu não concordo, mas são as tuas atitudes, são o teu modo de pensar. Então, eu vim te dizer que, para mim, tudo bem, eu vou respeitar a tua opinião. Mas ainda é difícil. Dependendo do caso, a gente considera quase impossível, porque a gente não consegue nem olhar, às vezes, para aquela pessoa. Mas Deus é tão bondoso que Ele nos dá a possibilidade de, em pensamento, em desejo profundo, nos colocarmos de forma imaginária, mostrando, entendendo o outro
e ainda, se possível, pedindo-lhe perdão por tudo que nós um dia fizemos contra ele. Porque se hoje nós somos vítimas, podem acreditar, nós já fomos algozes. Nenhum de nós nasceu pronto e perfeito. Temos a perfeição em nós, mas precisamos desenvolvê-la. E para isso, no nosso Evangelho, tem uma palavrinha no capítulo 10 das Bem-aventuranças, que falam sobre os que são misericordiosos, que diz no item 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. Parece que é mais fácil a gente se manter irritado com o outro, brabo com o outro, vítima do outro. Ai, por que aquela pessoa olhou para mim daquele jeito? Parece que se sente com um rei na barriga. Só no olhar eu sinto que me despreza. É o outro que me despreza ou eu que não me dou o devido valor? Porque o outro pode pensar o que quiser. Mas eu sei a minha verdade. E quanto mais nós entendemos, menos razão nós vamos encontrar para perdoar alguém, porque não será necessário. Então, aquilo que aparentemente é tão difícil, passa a não fazer mais parte da nossa vida. Certa feita, eu agora não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, Gandhi falou, e eu não sei se o Chico também, se alguém quiser pode me corrigir. Eu sei muito do milagre, mas às vezes eu tenho dificuldade de falar o padre. O santo. Alguém chegou e disse assim, para o Gandhi ou para o Chico Xavier, e aí, o que você vai fazer com aquela pessoa que falou tão mal de você? Que te ofendeu, que disse que você não era nada daquilo que demonstra ser. Você vai perdoar? Eis que a pessoa então respondeu, eu perdoar? Eu não tenho nada para perdoar. Eu não me senti ofendido. Mas ele falou isso, aquilo, outro de você. Mas é a opinião dele. Para mim, não ofende. Ele tem direito de pensar o que quiser. Agora, eu tenho o dever de saber quem eu sou. Não tão simples, né? Claro que a gente teria que estar um pouco mais elevados. Mas é um exercício. A gente começa com aquela coisinha bem boba, tipo aquela pessoa que tranca a gente no trânsito, que a gente já tem vontade. Deixa, né? Deixa. Quer passar na frente? Vai, meu filho, vai. Perde 1 minuto na vida, mas eu não vou perder minha vida num minuto. Vai. Que Deus te acompanhe e guie teu caminho. Já é uma maneira de perdoar. Ou de não se importar com a atitude que para mim é errada,
do outro. Porque a atitude é dele. Isso não é problema meu. E quando eu trago tudo para mim, porque a pessoa lá na casa espírita não me entende, eu digo uma coisa, ela pensa outra, porque você disse, está dito. Não cria confusão maior sobre o fato. O silêncio, às vezes, é a melhor maneira de fazer com que as pessoas parem para pensar naquilo que foi dito. Que às vezes, quanto mais você insiste em falar, em dizer, em provar, menos a pessoa quer te escutar. Você disse, está dito. E se for, a pessoa vai lembrar das suas palavras. Talvez não hoje, não amanhã, mas se for, a hora certa, ela vai lembrar daquelas palavras. Tem muitas pessoas que dizem assim, é muito difícil educar filho, né? E aí alguém um dia respondeu, sabe quando eu tenho certeza que eu eduquei bem os meus filhos? Quando mesmo eles me incomodando em casa e não fazendo nada muito daquilo que eu peço, alguém vem de fora e me diz assim, como teus filhos são educados? Eles vêm na minha casa, eles ajudam até a lavar louça, tiram os pratos da mesa e você fica assim, porque em casa não fazem. Porém, foram bem educados. E o que você ensinou, ele pode não demonstrar dentro de casa. Até por preguiça e manhinha mesmo, né? Tem alguém ali, né? Tem a mãe, alguém que faça. Mas lá fora, ele mostra que absorveu tudo o que foi dito. E assim é na nossa vida. Nós não precisamos provar nada a ninguém. O que nós precisamos é provar a nós mesmos os nossos valores. Mudarmos internamente, nos perdoando, porque somos falhos, e não julgando os outros, porque quanto mais consciência das nossas limitações, menos a gente olha para a limitação alheia. O texto aqui continua, ele é muito lindo, muito longo, nós não temos tempo. Mas ele diz assim, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais? Visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. E aí ele continua. Então, é importante a gente entender
perdoar, ao contrário do que muitos pregam, acreditam, pensam, ser um defeito, faltou a palavra. Uma fraqueza, muito obrigada. Uma fraqueza do ser humano é justamente o oposto. Ser indulgente é entender o estado de cada um, o andar em que cada um se coloca na vida, sem julgar. Podemos sentir pelo outro? Com certeza. Eu queria tanto que fulano me escutasse, né? Poxa, se ele escutasse que é para virar ali à esquerda e ele virasse, a vida dele ia ser tão diferente. Por que não me escuta? Porque os ouvidos deles ainda estão tampados. Ou talvez porque ele ainda não saiba o que é esquerda, direita, enfim. Cada um de nós está aonde deveria estar e vai conquistar aquilo que tiver capacidade para, com seu devido esforço, com a sua devida vontade, tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, procurando. Porém, não é sempre, né, que nós encontramos aquilo que realmente buscamos. Por algum defeito que ainda não está bem consertado, digamos assim. Né? Tem uma historinha também que contam, né, que havia uma casa espírita e havia um doutrinador, um palestrante, né, que chegava e falava muito bem, tudo muito bonito. E tinha sempre uma senhorinha sentadinha ali no primeiro banco, que olhava, ficava ali quietinha, né, humildemente, escutando aquelas palavras, absorvendo aqueles ensinamentos. Muito bem, eis que ambos desencarnaram. E aí, o palestrante, achando que muito sabedor de todas as leis, né, que cumpria e que falava e que ensinou tanto a tantos, com certeza chegaria num lugar apropriado, né, a todo esse seu desempenho na vida corporal. Eis que, para o seu espanto, ao chegar no plano espiritual, ele não estava naquele lugar assim tão perfeito quanto ele imaginava merecer. E quem vem recebê-lo, aparentemente num estado superior ao dele, no plano espiritual, é aquela senhorinha que ficava sentadinha, quietinha, ouvindo tudo o que ele dizia. E ele, ao vê-la, a senhora aqui? A senhora vem me socorrer? Mas como assim? Como que a senhora conseguiu isso? Escutando e fazendo tudo aquilo que o Senhor ensinava lá na Terra. Muitas vezes a gente está aqui falando, mas na hora de executar lá em casa também não é fácil. A gente também precisa se esforçar, até porque se nós estamos aqui e falando isso para vocês, com certeza, quem primeiro precisava escutar essas palavras sou eu mesmo.
quem profere é quem, em primeiro lugar, tem que escutar. Porque cada um de nós tem aquele chamado calcanhar de Aquiles, né? Cada um de nós tem o seu defeitinho. Então, começa por aí esse aprendizado. E lembrem-se, para que amanhã nós venhamos numa encarnação com mais amores, com menos dores, vamos perdoar agora. Vamos nos perdoar, vamos tomar aquele banho do perdão, nos livrando das mágoas, dos rancores, da raiva, da vingança, dos desejos que nos maltratam e que nos colocarão, mais uma vez, de encontro com essas mesmas questões na vida futura, para que saibamos com elas lidar. Então, comecemos a mudança agora, para que a próxima seja muito melhor. Que Deus, Pai de amor e bondade, esteja com todos nós e que a força da espiritualidade, do conhecimento, nos dê condições para estruturarmos a cada dia essa mudança em nós. Obrigada a todos, uma boa noite.